Capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do verso de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 35. Disse Pedro a Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou novamente, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Versículo de número 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Nós lemos um trechinho aqui, bastante conhecido, que é onde Jesus Cristo sobe até o Getsêmani e ele vai ali fazer a sua oração ao Pai. Ele, individualmente com o Pai. E o texto, o evangelista Mateus, ele destaca mais esse lado de relacionamento, dessa amizade, desse companheirismo, dessa necessidade. Ele já omite as gotas de sangue, o momento de êxtase, as aflições de Jesus. Ele omite também a presença do anjo do Senhor ali, naquele momento, aonde os outros evangelistas, Lucas e Marcos, já apresentam essas diferenças, mas Mateus enfoca mais também a figura de Pedro, Tiago e João. E nós vamos, então, dar uma olhadinha melhor nesse texto, porque ele já foi lido. Eu acredito que você já compreendeu o que nós lemos aqui. Jesus foi orar, fez a sua oração a Deus, se entregou à vontade de Deus, desceu do monte. Judas, através de um beijo, o denunciou, ele foi preso, dali, acorrentado e levado lá, justamente lá para Anás, depois Caifás, depois vai para Pilatos, depois vai para Herodes, volta para Pilatos, joga para Caifás, e então
vai lá, via crucis, até o Calvário, né? E assim vai se cumprir exatamente o que é a vontade de Deus. Amados, Jesus Cristo, interessante que ele estava conversando com os discípulos após, né? Mateus diz assim, olha, veio a ceia e depois ele vai conversar com os discípulos, não é? E ele vai falar a respeito do que vai acontecer. Então, um pouquinho antes da nossa leitura, ele diz assim, ó, esta noite todos vocês vão se escandalizar comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus então lhe disse, na verdade, eu digo que nesta noite, antes que cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E aí, então, onde nós lemos o 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então vejam que, quando se fala em Jesus, se fala no grande mestre, no grande Senhor. Assim nós cantamos, né? Grande Senhor e Rei. Quando se fala em discípulo, se fala em aprendiz. E se fala assim, ó, em formação da igreja de Jesus Cristo. Estavam aqui os 12 representantes, e que dariam continuidade ao trabalho da igreja de Jesus Cristo. E é lógico que você vê, dos 12, fica até difícil você lembrar o nome de alguns, porque você não vê destaque naquilo que eles estão fazendo, mas eles estão realizando, né? E a Bíblia fala, e os apóstolos fizeram assim, 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 assim. O livro de Atos, né? Fala bem pouquinho, depois você vai caminhar bastante com Pedro e bastante com Paulo, não é? Vai aparecer, né, não apóstolos agora, mas vai aparecer mais discípulos, não é, dos apóstolos agora, o crescimento da igreja, assim, sucessivamente as cartas vão sendo escritas, não é, até se encerrar aí em João, Apocalipse, então se encerrou o fato aqui. Mas o que eu quero que você atente aqui é que Jesus Cristo, ele estava conversando com a igreja dele, com seus discípulos, que iriam então dar continuidade ao seu trabalho, portanto, a sua igreja. E muitas vezes nós chegamos na igreja do Senhor, fala Senhor, que o teu servo ouve, Deus fala hoje comigo. Só que muitas vezes nós não compreendemos. Nós queremos que Deus fale conosco, mas aquilo que nós queremos ouvir, e não muitas vezes o que nós precisamos ouvir. Então nós precisamos abrir-nos para o Senhor, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus estava falando com Deus, ele estava orando ao Senhor, e ele fez um pedido ao Senhor. Então, antes dele começar a orar, ele fez um alerta, olha, vai acontecer algo ruim, não é? Nessa noite, né, desta noite agora para a madrugada, e vocês vão ficar um pouco escandalizados, assustados. Aí Pedro então se manifesta, fala, não Senhor, comigo não, aqui o papo é reto, aqui Jesus é o Pedro, você entendeu? E não tem para ninguém. Pedro era aquele tipo, né? Primeiro eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar a minha fotografia. Pedro sempre foi, não é? Nesse estilo, não é assim? E se alguém falasse, Pedro, e depois da fotografia? Ele falou, meu RG. E aí vai até a certidão de nascimento, não é? Mas ele vai chegar lá. Então ele era desse tipo, não, eu sou assim, ele era atirado. Então Pedro era aquele assim, ó, que se atirava nas coisas, mas ele não ouvia. Ele não aprendeu a ouvir. Tanto é que Jesus Cristo, não é? Até disse a ele, então quando você se converter, então faltam algumas coisas. Não que Pedro não fosse convertido na fé ao Senhor, mas a conversão nossa tem que ter uma plenitude. Não é? Às vezes nós temos a convicção da salvação, é a fé salvífica, não é? A fé para a salvação. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Mas existe uma amplitude da nossa fé. Uma amplitude naquilo que eu e você precisamos viver e conquistarmos, alargar as estacas da tenda, né? Nós profetizamos muito, não é assim? Eu quero aqui o meu, como chama lá? Cresceremos nesse lugar?
Reobote, não é? Agora nós vamos crescer neste lugar, então eu profetizo o Reobote na minha vida, vou largar as estacas da tenda, essas coisas e tal. Mas se você não aprender a ouvir, não é? Pode ser que alguma coisa aí, dessas estacas aí, não se finque direito, não é? Ou algumas direções a gente pode crescer do lado errado. E as coisas depois vão frustrar nossos corações lá. E sabe o que vai acontecer? Quando nós ficamos frustrados e assustados, nós fugimos. Nós caminhamos assim. Então Jesus Cristo alertou-os, olha, vai acontecer assim, 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 e Pedro se manifestou, Senhor, comigo não, eu vou contigo até a morte. Interessante que ir até a morte é diferente de ir até a detenção, né? Jesus Cristo ali foi detido naquele momento, ali, ó, tem uma ordem de prisão para você, está aqui, ó, você está sendo a partir de agora, né, você pertence ao Estado, você é um preso, um elemento agora aqui, né, perdeu a sua identidade, você não é mais um cidadão, você não pertence mais, né, à sociedade, você pertence agora ao Estado, você vai ser recolhido e vai ser julgado. E daí para frente vai se processar algo. Então, aquele que fez juras de ir até a morte, só foi até a prisão. A hora que prendeu, ele se assustou. Ele se assustou. E aí, teve algumas atitudes, não é, de querer resolver as coisas. E eu estou dizendo isso para você, para ver assim, ó, a gente precisa aprender a se conhecer. Como é que você reage? Quais são as suas atitudes? Quando o teu pastor está falando, está aconselhando, quando o pastor está fazendo uma mudança, não é isso? Quando nós estamos aí montando, olha, Deus nos deu uma estratégia, nós vamos fazer assim, qual é a sua reação? Você ouve primeiro, ora ao Senhor, pede direção, pede paz no seu coração, pede compreensão, não é? Pede discernimento daquilo que está sendo falado e tal, porque senão você vai ser um Pedro. Não, beleza, está aí já fechado. Só que aí, sabe, amados, sair do barco e começar a andar é uma coisa, se sustentar sobre as águas é outra coisa. Já está em outro plano, em outra situação, não é? Já não é mais a pessoa que está em um lugar sólido, físico, não é? Já está num lugar onde não é o seu habitat natural, não é? Então, se sustentar ali é outra coisa. Então, fazer as juras e as promessas para você caminhar no mundo espiritual é diferente daquilo que você faz, né, no dia a dia. E isso que muitas vezes confunde o coração do cristão, é isso que confunde as pessoas, e lá na frente elas dizem, não era nada disso que eu queria, não aconteceu dessa forma, não aconteceu daquele jeito, não é? Por quê? Porque eu mentalizei algo, mas assim, olha, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Tudo aquilo que eu e você recebemos de Deus, tudo aquilo que você pede, clama e ora a Deus, e Deus dá, entenda uma coisa, é pela vontade dEle. Isso se chama soberania. Amém? Deus dá, sim, boas dádivas aos seus filhos. Mas entenda uma coisa, não, eu orei até receber. Glória a Deus, foi um ótimo posicionamento seu. Mas, entendeu? A vontade de Deus prevaleceu e Ele te deu. Então, a soberania de Deus. O processo é teu, o trabalho é teu, a responsabilidade é tua, a luta é tua, o esforço é teu. Louvado seja Deus pela tua vida. Mas a soberania de Deus, Ele deu porque era da vontade dEle. Amém? Pedro disse, não te negarei. Jesus Cristo falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, contigo eu vou até a morte. Muitas vezes nós nos esquecemos do alerta de Deus. Muitas vezes nós perdemos o nosso norte por causa de não ouvirmos a palavra de Deus. Amados, muitas vezes nós brota um desejo no nosso coração, e nós gostamos de ouvir uma revelação, não é? Nós gostamos de ouvir uma palavra profética, não é? uma profecia, nós gostamos disso. Mas nós gostamos de ouvir aquilo que nós queremos ouvir e não o que nós precisamos ouvir. Tanto é que profeta para ser de Deus e para não ser de Deus, depende do que ele fala. Se falou coisas boas, é de Deus esse homem. Se repreendeu, é um Jeremias, isso não é de Deus. Bota fogo nisso aí.
Entendeu? Cai fora. Não vai, não. Não ouve mais, não. Não é? Então, muitas vezes rola essas coisas na nossa vida. Mas vamos lá. Então, não ouvir, vai acontecer que a instrução, quando não entra, falta o conhecimento. Não é? E como você sabe que uma pessoa aprendeu? Não é? Quando ela realiza da forma certa. Então, ela aprendeu. Ela aprendeu. Não é assim? Então, muitas vezes, assim, ó, puxa vida, isso sempre acontece comigo, isso sempre acontece comigo. Ah, vai indo bem, daqui a pouco, pá. Ah, mas de outra forma, daqui a pouco, pá. Eu tenho uma boa notícia para você. E eu sei que você não vai me considerar um profeta. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Dá sempre errado na tua vida essa área? Dá. Então, uma primeira pergunta minha. O que é que você fez para mudar essa situação? Qual foi o teu comportamento? Aonde você aplicou o seu coração? Qual foi o teu esforço para que isso não acontecesse mais? Quantas vezes você jejuou, orou? Qual foi a disposição? Como você se aplicou a isso? Ah, não sei. Então vai acontecer de novo. Porque você não fez nada para que isso mudasse. Não é assim? Por que se repete as coisas? Porque não se toma atitude, porque não se luta contra aquilo, com veemência. Então vejam que Jesus falou para ele assim, ó, você vai me negar. Não, 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 Senhor. Ué, mas... Olha só, entenda, quem lê entenda, entenda o que lê. Vamos lá. Em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando Jesus Cristo fez uma pergunta para os discípulos, assim, ó, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ah, eles dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Elias, não é? E vós, quem dizeis que eu sou? Se lembram dessa passagem? Lembram ou não lembram? E vós, quem dizeis que eu sou? Fala para mim. Quem foi o bonitão que pulou na frente? E respondeu? Pedro. O que Pedro respondeu para Jesus? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não foi Pedro? Bom, quem agora está falando para Pedro? Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Quem está falando para Pedro? Jesus Cristo, o Filho de Deus. É simples. Ou você crê e sabe em quem você tem crido, meu irmão, ou então a tua fé vai ser essa fé oscilante. Primeira enxurrada te leva, primeira chuva te arrebenta, primeiro trovão te assusta, o primeiro raio te parte. Fui bem agora, hein? Agora eu fui, no raio eu fui bem, fala a verdade. Não é? Amados, ou você sabe em quem você tem crido, o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, a minha fé, a minha vida, a minha devoção, o meu credo, a minha confiança, a minha disposição. Ele é poderoso para guardar isso até aquele grande dia. Se você não acreditar que Deus, que Jesus, pode resolver, e crer que Ele resolverá, você vai fazer uma oração simples e vai desistir. Mas se você crer que Ele pode fazer, você nunca desistirá de orar. E me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Amém? É a promessa do Senhor. Mas vejam que essa promessa, amados,
ela está escondida. Ela está escondida dentro de uma palavra chamada, coração. Essa porta aqui, só se abre quando eu aplicar o meu coração. Fora disso, essa palavra-chave desse ano não se abre. Não rola. Então, a disposição da fé. E o que é buscar e achar? É crer, é acreditar. É não deixar nunca o diabo falar para você que já perdeu, já acabou, não vai dar, que Deus não está nem aí, aquelas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Eu confio e espero. Não aconteceu não significa que não acontecerá. Amém? Significa apenas que não aconteceu. Por quê? Porque o meu Deus é vivo. O profeta diz assim, ainda que a figueira não... Completa aí que eu esqueci o resto. Calma, Fernanda, fala devagarinho. E que não haja... produto... e não haja vacas no currais. Todavia, eu me alegrarei, ou confiarei, no Senhor, meu Deus. Diga assim, ainda que não aconteça, eu continuarei crendo no Senhor, meu Deus, porque significa apenas que ainda não aconteceu. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. É o mesmo Deus. E Jesus ainda disse para ele, Pedro, o sangue de Jesus tem poder, Pedro. Você vai me negar? Não vou, Senhor. Então, glória a Deus, vamos para frente. Uma questão de tempo. Jesus Cristo chama os discípulos, retira-se, vai até o pé do monte e diz assim para eles, fiquem aqui. Presta atenção, olha. Foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou mais à frente orar. 36, né? É isso? Isso. Vamos lá, acompanha lá. Enquanto eu vou mais à frente orar. Vou ali orar. Amém? Então falou com os discípulos assim. E os discípulos todos estavam cansados da lida do dia, aquela coisa toda tal, se assentaram ali, alguns já aproveitaram ali, que já deu uma relaxadinha e tal. O versículo 37 diz assim, olha, ele não falou que ia orar mais à frente? E o que ele fez? Levou com ele Pedro. Qual foi o outro? Quem são os filhos de Zebedeu? Pedro, Tiago, João no barquinho. E o Zebedeu bravo lá na praia. Devolve meu barco. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Vejam bem, vou ali orar. Leva 3 discípulos com ele. Depois eu falo para você porque esses 3 aí, tá? Lembra lá na casa de Jairo? Entrou os 3 lá com ele também, tá? Então vamos lá. Começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então vejam, Jesus Cristo está mais à frente com eles, está ali caminhando, não é? Jamais preocupado, pensativo, é um momento. Acabou de dizer para eles. Tem gente, amados, que não tem assim sensibilidade. Eu quero que você entenda isso. Às vezes você está vivendo um problema, uma luta, uma baita de uma dificuldade, e você ou eu, nós achamos que os outros têm que ter o compromisso do nosso problema. Poxa, esse cara é meu irmão ou não é? Na hora de contar piada ele está presente, na hora do churrasco ele chega primeiro.
E toda vez eu peço 1 quilo de carne, ele traz um carvão. É ruim, Edinho. Você já convidou o cara assim para churrasco, não? Ou fazer um churrasquinho, você traz 1 quilinho de carne? O cara falou, olha, pediu carne aí, chamou todo mundo. Eu falei, bom, acho que ele esqueceu o carvão. Tá aqui, trouxe um carvão. Vamos lá. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Veja então o momento. Ele está ali com os discípulos, está meio aflito, não é? Angustiado e tal. Os caras estão com ele. Estão com ele. Põe no 38. Então ele lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Bom, vamos lá, vamos recapitular. Vai ao monte, lá do Getsêmani, deixa os discípulos, vai mais adiante, leva os 3 discípulos e diz para ele, fiquem aqui, agora fiquem aqui, e vigiai comigo. O que é vigiar? Atento. O que é vigiar? O que mais? Velar. Está vigiando de fundo lá. Vigiar. Está tomando conta. Está alerta, está cuidando. Está cuidando. Amém. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, vamos lá. O grupo lá, 9, 3, ele deixou aqui. Deixou 9 lá, deixou 3 aqui. 37. E levanta consigo. É o outro, né? É o 9. 39. E adiantando-se um pouco, acho que Marcos fala que foi um tiro de pedra. Tiro de pedra dá aí uns 18 metros, 18 passos, né? Por aí. Então uns 18, 20 passos mais à frente, vejam bem, ó. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus deixa os 3, anda aí uns 18 metros, 18 passos, ora a Deus, clama a Deus e diz, pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Você tem um desejo no coração? Todos nós temos. Todos nós temos. Sempre temos desejo no coração. E tem coisas, amados, que você pode resolver, pode buscar, pode... Está aí no seu natural, está no seu dom, está na sua posse, está no seu alcance, está na força do teu braço, você vai fazer, vai realizar tal. Mas existem coisas que nós contamos com a bênção de Deus, com a direção de Deus, não é? Com o socorro do Senhor. A gente costuma muito chamar um termo assim, ajuda, né? Oh, Deus, me ajuda. Então, assim, eu aprendi uma coisa com o Senhor. Deus não é ajudante. Ele é o mestre, não é? Mas, não é? A gente sempre fala ajuda no sentido, né, de pedir um socorro, não é? Mas ele não vem ajudar, não. Ele vem socorrer, porque ele vem para resolver, não é? Mas a gente pede, então, esse socorro ao Senhor. Por quê? Porque nós ansiamos e desejamos coisas. Mas não se esqueça, seja feita a tua vontade. Amém? Preste atenção. Pau nele aí, ô Jabes. Vamos lá, é bom, a Bíblia é bom porque dela não some, entendeu? Se sumir daqui, complicou. Vamos lá. Voltando-se para os discípulos, versículo 40, acompanha na tua Bíblia aí. Voltando para os discípulos, achou-os, o quê? Achou-os, ou dormindo, né?
Esse aqui é amigo, não é? Esse aqui, ó, esses são os caras que falou, o quê? O quê? Vamos pegar o senhor de pau? Tem que bater em nós, Jesus. Na nossa laia aqui, ninguém bate não, Jesus. Se bater, não vai ter que bater em todo mundo. Bom é que apanhar todo mundo, né? Mas aqui, nós é assim, bicho. Entendeu? Aqui nós é Corinthians. Nós apanha junto. Vamos lá. Versículo 35. Versículo 35. Vou voltar para você. Disse Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É que a gente vai sempre acima do Pedro, né? Mas os outros também disseram, ah, não, é isso aí. Nós estamos juntos. Estamos juntos aí, Jesus. Pode contar com a gente. Então fica aqui embaixo. Vocês três, vamos comigo aqui em cima. Fica aqui que eu vou ali orar. Vigia comigo. Aí volta. Quando ele volta, o que acontece com os três? Eles estão dormindo. Irmãos, aprenda uma coisa. Aprenda a depender de Deus. Precisamos das pessoas e contamos com as pessoas. Mas existem momentos da nossa vida, amados, que é só Deus que nos ouve. Só Deus que nos ouve. Os amigos, às vezes estão cansados e têm os seus problemas. Às vezes, essa luta que você tem que passar e tem que viver, e Deus vai fazer você crescer por isso. Eu vou dizer algo para você. Por isso que tem muita gente que acha que eu não sou profeta. Eu também não estou preocupado. Porque o que tem que ser dito, tem que ser dito. Porque a hora que você... Hoje você pode não concordar, mas a hora que você viver isso, você vai falar, eu lembro, o bispo estava certo. Muitas vezes nem o teu pastor te compreende. Sabe por quê? Porque Deus o privou dessa compreensão. Mas é um homem de Deus. Como é que Deus não mostra? Como é... Explica para mim por que Eliseu não sabia que o filho da sunamita tinha morrido. Se você explicar para mim, eu vou dizer para você, então, por quê? O próprio Eliseu disse, a alma dela está aflita e Deus não me revelou o que é. Não é, dona Regina? É o profeta de Deus. Então, tem coisas que Deus priva. Por quê? Porque é uma luta que você tem que passar, e é algo que você tem que enfrentar, só que você vai crescer. Então, parece que a indiferença e a indignação entram no coração de certas pessoas. Que igreja fria, que igreja gelada. A igreja não tem amor, não está nem aí. Ô meu irmão, a igreja é de Cristo. Entenda, se é uma luta sua e Deus selar, você vai ter essa impressão. Qual foi a resposta que Deus deu para Jesus? O que você ouviu Deus dizendo aí? Aí ele vai para os discípulos, eles estão dormindo. Então, preste atenção agora. Acompanha na sua Bíblia aí. Versículo 40. Voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, aquele que não nega, aquele que não recua, aquele que não vai de retro, aquele que fica para cortar a orelha, esse é o Pedro. Então disse a Pedro, voltou? Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Como é que um cara que não vai me negar, que vai me vigiar, que vai tomar conta, que vai ficar alerta para mim, por quê? Porque Jesus Cristo disse a ele, olha, nós vamos ser entregues na mão dos pecadores essa madrugada.
vai ser de horror, vocês vão se escandalizar, vocês vão ficar assustados com o que vai acontecer. Aqui não, Jesus, aqui é nós. E todos os discípulos, nós. Como é que o camarada que prometeu seguir o seu mestre até a morte dorme? E se os caras pegam Jesus ali e levam? Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Não dá para você ficar alerta nem um pouco? Nem um tempo? Não dá para você ficar com o teu pensamento em Deus? Não dá para você ficar sintonizado com Deus uma hora no culto? Às vezes vem na igreja, mas está preocupado, corpo presente, cabeça lá não sei aonde. Ou é o time, ou é não sei o quê, ou é uma dívida, ou... Você tem que escolher. Você tem que saber o que você veio fazer. O apóstolo Paulo disse que um culto é apresentar o corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E muitas vezes a gente vem para o culto, mas nós estamos desesperados e super preocupados. Não dá. Tem coisa que não dá. Tem coisa que é assim. Ou onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, não é verdade também. Só que muitas vezes nós estamos assim, ó, nós estamos dormindo para a realidade. A palavra de Deus está falando, Deus está nos alertando, a palavra profética está nos instruindo este ano, porque é um ano difícil, é carnaval, Copa do Mundo e eleição, faz as contas dos meses aí. Se sobrar 60 ou 90 dias aí úteis aí, é isso aí, o resto, meu irmão. E acha que nós não vamos precisar buscar Deus para Deus mudar a nossa sorte? Para Deus nos livrar da luta? Só se você estiver nessa condição aqui, ó, dormindo. Não está alerta. Não está alerta. Vigiar. Jesus Cristo cobrou Pedro, por quê? E Tiago e João? Interessante, né, amados? Olha, Pedro foi o precursor de Cristo na pregação do Evangelho. Pedro foi o homem que realizou os maiores milagres. Pedro foi um homem que nas suas pregações, o maior número de pessoas se entregaram a Jesus nas pregações dele. Ah, mas o apóstolo Paulo, outra tirada, meu irmão. Outra lida, é um missionário. Pedro, a unção de Deus estava tanta na vida dele, que à sua sombra as pessoas eram curadas. A unção que Deus tinha na vida desse homem. Esse que está negando aqui, esse que está dormindo aqui, ó. É esse que Jesus Cristo falou: eu te darei a chave. E muitos acham que é a chave lá da entrada do céu. Não é? A chave por quê? Porque ele foi o primeiro, amado. A chave é aquele que abre, porque ele foi, sabe, o primeiro a sair pregando, varões, irmãos, galileus, os que vocês estão vendo aqui nesta noite, sabe, não é bebedeira, não é todo mundo encharcado a cara aqui não, aqui é obra do Espírito Santo, aqui é o que, né, é o profeta profetizou, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aquela coisa. Essa é a chave que Jesus Cristo deu para ele, a chave da evangelização. A chave da pregação, a chave da salvação. Esse é Pedro. Essa é a igreja que dorme. Por isso que Cristo chegou para ele e falou: Pedro, você não está vigiando, Pedro, você está dormindo. Nós somos igreja, amados. E nós não podemos ser uma igreja que dorme. Nós temos que ser uma igreja ativa, uma igreja que vigia.
uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja em alerta. Vigiar é estar em alerta. Amém? E por que Tiago? Porque Tiago foi o primeiro mártir do Evangelho. Então o Evangelho, ele também tem mártir, também tem pessoas que sofrem e que morrem por causa do Evangelho. E João é o homem da revelação, porque o Evangelho de Cristo também tem revelação. É por isso que é Pedro, Tiago e João. E o barquinho? O barquinho era o transporte da época. Se fosse hoje, era um Camaro amarelo. Branco, Camaro branco. Amarelo é do rapaz que canta lá, né? Nem uma hora pudesse vigiar comigo? 41. A luta continua. Agora vem o alerta: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todo mundo, quando pensa nisso, fala: adultério, prostituição, aquela coisa toda, né? Bota o cabelo até lá no meio das costas, bota a saia até lá embaixo, a manga até aqui, e acha que está resolvida a coisa. Jesus Cristo falou assim, há uma prontidão do Espírito, mas há uma fraqueza. E o apóstolo Paulo diz assim, que essa fraqueza é tendenciosa, é como uma lei da gravidade. O bem que quero não faço, o mal que não quero, isso eu faço. Por quê? Porque isso está em mim, é a nossa natureza humana. E Cristo estava falando assim, vigiai e orai. Por quê? Porque a vossa natureza é fraca. Vocês são da terra, eu sou do alto. Sabe qual é a diferença entre Jesus e Adão? O primeiro é a alma vivente. E o primeiro é da terra. O segundo é espírito vivificante. E veio do céu. Origem. Aleluia. Origem. Aleluia. Na verdade eu digo que tu és Pedro. Aleluia. Mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E que rocha é esta? A rocha da revelação. Tu és o Cristo, Filho de Deus. É sobre esta rocha que a igreja está edificada. Aleluia. O Espírito está pronto, mas a natureza é tendenciosa. Por isso que o crente precisa de estar na igreja, para mortificar as obras da carne. Por isso que o crente precisa tomar a Santa Ceia, para ele entender a comunhão do corpo e do sangue do seu Senhor, para que ele esteja em alerta e sempre vigiando. Põe no 42. Isso é um alerta da igreja. Quando a igreja dorme, Jesus Cristo falou, vigia, porque a carne é fraca. A igreja fica carnal. Hoje nós temos aí, nós não temos mais a prosperidade do Evangelho, nós temos o Evangelho da prosperidade. Qual é a diferença? A origem. O Evangelho da prosperidade é um Evangelho que nasceu na prosperidade. Mas a prosperidade do Evangelho é uma prosperidade que veio do Evangelho. Origem. Um é da terra, o outro é do céu. Aleluia. Ou não é assim? Eu já falei para você que eu não tenho cara de profeta. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Segunda oração. O que mudou? Jesus está orando, o que mudou? Vou mostrar para você o que mudou. 43. Voltando-se outra vez, achou-os por isso que eu gosto do microfone sem fio, porque se o irmão dorme, dá para atacar. Tem um professor que está com um apagador no aluno aí. Acho que eu vi no canal de televisão aí, que o cara mostrou lá. E acertou, o professor bom de pancada. Eu tinha um professor, amado, que ele fazia arremesso de giz. Tinha um rapaz eu acho que ele, não sei se ele trabalhava, essas coisas e tal. E a gente estudava de manhã, e ele ficava cansado e ele dormia assim, ó. E o professor quebrava o giz e ficava assim, ó.
Tentando acertar na boca do cara. Legal. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Mudou alguma coisa aí, não? Não, né? Volta no 42. Retirando-se mais uma vez, orou ao Pai dizendo, mudou alguma coisa aí? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar água aqui, ó. Irmã, ela quase caiu essa água aqui já. Mudou ou não mudou? Olha, amados. Aquilo que Deus vai realizar, o plano de Deus é o plano de Deus. Quando o seu coração e a sua mente está voltada para Deus, você tem as suas convicções. E você não depende dos outros. Você não depende dos outros. Há uma convicção no coração de Jesus Cristo. Desde a primeira oração, o que muda agora é justamente a colocação, é a posição de Cristo, são as palavras do Senhor, a recepção dele, do pedido. Agora, ele não passa de mim este cão, agora ele diz assim, se este cão pode passar, que eu... Agora já é um de aceição. A ação agora não é mais de... Mas a olhar Deus, a vontade, se o Senhor para mim livrar as taças dado, livramento a mim, em ti. Pega o Tiago. Pega o João. E pega, né? Pega quem mais? Tiago? Hã? E um Pedro, né? Chama aí, chama o irmão Pedro, irmão Tiago, irmão João. Vamos morar comigo. Estou aflito. Estou com uma luta, puxa vida, uma angústia, uma coisa assim, pesada. Vamos lá orar comigo. E aí você diz assim para eles assim, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui comigo e vigia. Estou com um sentimento de morte, estou achando uma coisa assim, um peso, uma coisa difícil. Não é premonição não, tá? Não mistura as coisas. Às vezes assiste o filme, o cara assiste o filme da premonição, sai do cinema e fala, opa! Vai você. Daqui a pouco ele está lá dentro, mas peraí, acho que era propósito, a gente está aqui, o cinema vai cair. Quer dizer, ele... Precisa tomar cuidado aí com o que você assiste, hein?
Eu conheci um rapaz que ele assistiu. Você lembra quando saiu o filme do Stallone lá, que fazia o Rambo? Aquele soldado lá do Vietnã, aquela coisa? Ele amarrava uma fita na cabeça e trabalhava assim, ó. Eu queria encontrar ele esses tempos agora. Eu ia falar, e agora, como é que você tá? Porque agora já tá mais barrigudo, caidão, aquelas coisas e tal, né? Olha lá, o Rambo ficou velho. Orou dizendo ao Pai. Eu estou no 42? Sim, então vamos lá. A minha alma está triste até a morte. E aí esses 3 caras vêm com você na igreja. Senta todo mundo aqui, você fala para eles assim, ó, fica aqui nessa fileira aqui, deixa a irmã Marisa orando lá com os irmãos e tal. Eu vou até aqui orar. E você clame, chore, aquela coisa toda tal. E volta. Você fala, puxa vida, abri meu coração pro cara. Falei para ele que eu estou sofrendo, estou angustiado, sentimento de morte, uma coisa pesada na minha vida. Oh, vocês estão dormindo, meu. Oh, meu, foi mal, desculpa aí, pô. A gente está cansado, né, meu? Oh, fala lá com a pastora Marisa, vai melhor. Não é esquisito? Mas o evangelista Marcos diz assim, ó, que na segunda oração, o anjo do Senhor estava ali consolando ele. Aleluia. Lembre-se de uma coisa. Quando meu pai e minha mãe me abandonou, o Senhor me recolheu. Aleluia. Nunca se esqueça disso. O Senhor tomou conta de mim. Aleluia. Quando os teus amigos te abandonarem, quando vocês se sentirem só, lembre-se de uma coisa. Aleluia. Deus não te abandona. E ele volta, os caras estão dormindo. 43. Voltando-se a terceira vez, achou-os. E agora, nessa terceira vez aí, quando ele volta, amados, as vestes dele, elas têm manchas de sangue, como se ele tivesse tomado uma surra. Por quê? Porque na terceira oração dele, na terceira vez que ele foi orar, a Bíblia diz que ele começou a angustiar-se tanto que ele começou a suar gotas de sangue. E o que é isso? Chama-se a dilatação dos poros. É um êxtase físico muito grande. Então alguns poros, parte do corpo dele, começaram a se romper. E ele começou a sangrar. E quando ele voltou a terceira vez, ele estava manchado de sangue. Não totalmente, mas alguns lugares, né? Principalmente os que transpiram mais. Mas eles estavam dormindo. Nem perceberam. Nem perceberam que estava acontecendo isso. Nem perceberam o que estava ocorrendo ali. Mas quando se dorme, muitas vezes você não vê a glória de Deus. E o que aconteceu ali passou desapercebido dos seus discípulos. 44. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. 45. Então voltou para os seus discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ele desce do monte, encontra Judas. Agora põe para mim no versículo de número 56. Final do versículo lá, depois dos profetas lá. Então,
Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Põe o 35. De modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. E agora fugiram todos os discípulos. Meu irmão, se você não tiver convicção no seu coração, você está sujeito a naufragar na fé. E você achar que, então, nada de se apoiar em pessoas. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Filipenses 2. Versículo 5. Tendo também vós o sentimento que houve em Cristo Jesus. 6. Não é jogo de truco, mas é 6. Não tem Filipenses 6 aí, ó? Não tem 2:6? Filipenses capítulo 2, versículo 6? Sumiu de novo? Mas daqui não some. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que devia se aferrar. Mas assim, ó, vou ler outra tradução para você. O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não é? Esse aferrar é ser igual, se igualar a Deus. Põe o 7 para mim, 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Pai, passa de mim este cálice, se possível. Amém? A vontade de Deus. Contudo, faça-se a sua vontade. 8. Achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, tornando obediente até a morte, morte de cruz. É a vontade. 9. Está dentro da vontade de Deus, você está sofrendo porque está dentro da vontade de Deus? Glória a Deus, irmãos. Agora, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Hoje você sofre, hoje você entende, aceita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era apenas que o seu filho sofresse, mas a vontade de Deus era esta, ó, uma conquista do seu filho. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todos os nomes. Aleluia! Passa a tua luta, vive o teu momento, confia em Deus, porque Deus tem uma soberania para você. Deus tem algo acima, aquilo que o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu e o teu coração não subiu ao teu coração. Deus preparou para aqueles que o amam. Faça-se a tua vontade. Aleluia! Deus exalta o seu filho. E lhe dá autoridade. 10. Para que, diante desse nome, todo joelho se dobre. Nos céus, na terra e lá na casa do capeta. Lá, todo joelho se dobre e confessa: Ele é Senhor. Aleluia. Reconhecimento. Aleluia.
A vontade de Deus para as nossas vidas não é vontade negativa, destruidora e de morte. É vontade soberana para dar a nós o fim que desejamos, a vitória, a conquista, a paz, a felicidade, a alegria, a realização, aleluia, e a autoridade espiritual. Amém? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se fizer alguma armadilha, alguma armação para vocês, não vos fará dano algum. Porque esta é a promessa de Deus, esta é a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pode ser que alguém aqui entre nós tenha tido aí tempos de luta ou esteja num momento difícil e não esteja entendendo, compreendendo. Aleluia. Essa palavra é para o teu coração. É para você entender. Nós não sabemos os propósitos de Deus, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de propósitos. Amém? Então hoje, aleluia, como Jesus Cristo disse, não é? Hoje sou surrado, amanhã sou sepultado e depois eu sou ressurreto. Oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então, pode ser que você esteja enquadrado dentro disso aí. Aleluia. Então o teu sofrimento, aquele sofrimento de Jesus, aquela angústia, aquela ansiedade pelo livramento, quando ele entendeu, aleluia, que era um momento necessário, por minha causa, por tua causa, ele enfrentou, ele concebeu, a ansiedade foi embora. Daqui para frente é só esperança. Amém? Então você vai renovar a sua esperança. Estou na luta, estou aí nas decisões, estou precisando da bênção, estou correndo atrás. Por que não se resolve logo? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já disse para você, eu não sou profeta, mas eu conheço a palavra de Deus. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Se Jesus Cristo vai à casa de Lázaro, o que teria acontecido? Teria curado uma enfermidade. Depois desse aviso, foi 2 dias mais 4 dias de viagem, 6 dias. 2, Lázaro morreu, mais 4, Jesus demorou para chegar. Às vezes eu falo isso, as pessoas vão lá, mas só tinha 4 dias. Cronologia. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Por que isso está acontecendo? Aleluia. Por causa da glória de Deus. Senhor, por que este nasceu cego? Por causa de pecado dos pais ou dele? Nenhum dos dois. Foi para a glória de Deus. Amém? Foi para a glória de Deus. Aleluia. Por que isso está acontecendo comigo? Para a glória de Deus, meu irmão. Aleluia. Entenda isso, faça-se a tua vontade, entregue-se hoje à vontade de Deus. Fala, Senhor, cumpra-se em mim. Quando Maria recebeu a voz do anjo, a presença do anjo, você vai ter um filho, mulher, ele vai ser chamado filho de Deus. E aquela coisa toda, ela se assustou. Falou, mas não casei ainda, cara. Não... O Espírito Santo de Deus virá sobre vós. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Aleluia, faça-se a tua vontade. Fecha os seus olhos agora, fala com Deus. Senhor, tu és o Deus bendito eternamente, meu Pai amado. Senhor, e hoje nós aprendemos, ó Pai, na tua palavra,
Oh Jesus, hoje o Senhor nos ensinou, meu Deus amado, aleluia, que muitas vezes nós temos o nosso desejo, a nossa forma, Pai amado, aleluia. Mas quando, Senhor, nós entendemos a vontade de Deus e a forma que Deus tem para nós, ó Pai querido, nós sabemos que é o melhor. Nós sabemos, aleluia, que a bênção vai chegar. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus querido, Senhor, quando os teus filhos, ó Pai, depositaram a sua fé em homens, em pessoas, Senhor, ficaram frustrados, entristecidos, magoados, foram esquecidos, ó Pai. Mas, Senhor Deus, aleluia, o Senhor não se esqueceu de nenhum de nós. Aleluia, o Senhor sempre esteve conosco, porque, Pai, queria nos dar um momento a sós, queria nos dar uma experiência única, meu Deus querido, aleluia. Senhor, muitos servos e servas nesta noite estão se adequando hoje à Tua vontade, aos Teus planos, ó Pai querido, depois de frustrações, depois, Senhor, de sentimentos de derrotas, meu Deus, depois de aparente, Senhor, derrota, oh meu Deus amado, Tua palavra vem para nos trazer o refrigério, Tua palavra vem para nos trazer o novo, Tua palavra vem, Senhor, para realinhar os nossos pensamentos, reafirmar o Teu pacto, ordenar nossos corações, ó Pai, e dar paz à nossa alma e ao nosso espírito. No nome poderoso do Senhor, aleluia. Faz, Senhor, a Tua vontade. Tua vontade é boa, meu Pai amado, para as nossas vidas. Tua vontade, Senhor Deus, aleluia, é trazer a bênção, é exaltar os Teus filhos soberanamente, é lhes dar um nome vitorioso, é lhes dar reconhecimento. E eu creio, Senhor Deus, aleluia, que esta casa será reconhecida, que esta casa será vitoriosa, que o Teu povo será reconhecido, Pai. Um povo, Senhor, orientado pela Tua palavra. Povo forte, povo revestido, meu Pai amado, povo guardado debaixo, Senhor Deus, daquilo que é o Teu zelo, a Tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, aleluia. Senhor, e a busca do nosso coração continua. Meu Deus querido, aleluia, para que o Senhor possa mudar a nossa situação, para que o Senhor possa preparar o melhor para cada um dos Teus servos, Pai. Em meio à luta, em meio a situações desordenadas, em meio, Senhor, à confusão dos pensamentos, ao embaraço da mente, meu Pai. Tu és poderoso, Senhor, para trazer um realinhamento espiritual na nossa vida, e nós glorificaremos a Ti. Ilumina cada coração, Senhor Deus, que ainda duvida, coração que ainda caminha inseguro, coração que ainda não compreende, porque lhe falta o conhecimento. O Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Traz a bênção, traz o fortalecer, traz, Senhor Deus, a Tua porção, no nome poderoso de Jesus, e nós louvaremos a Ti. Amém, Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Ô Gui, vem aqui, filho.